O assunto da aula de hoje é Lei de Ampère. E para estudá-la, nós vamos considerar um fio de comprimento infinito sendo percorrido por uma corrente I. A formulação matemática da Lei de Ampère nos diz que a integral de caminho fechado de B escalar dl é igual a uma constante, μ0, vezes uma certa quantidade de corrente. Então, esta é a formulação matemática e nós vamos discutir o que ela significa. Bom, nós estamos falando de uma integral de caminho fechado e esse caminho vai ser o que nós chamamos de espira amperiana. Nós vamos desenhar um caminho fechado que englobe esta corrente, por exemplo, vou fazer um certo círculo aqui, um loop, uma espira, né? Esse fio ele está passando por dentro da espira, a figura aqui está em perspectiva, dificulta um pouco a visualização, mas se nós fôssemos olhar de frente, se fôssemos observar a partir desse ponto de vista, nós veríamos a espira amperiana. Eu vou desenhar ela aqui, eu vou chamar ela de L. Tá? Então nós veríamos a espira amperiana e o fio com a corrente estaria entrando na página, certo? Aqui eu estou adotando aquela notação em que um vetor saindo da página se representa como uma bolinha com um ponto e ele entrando na página, uma bolinha com um X. Então, essa amperiana, esse loop amperiano L, ele contém, né, o fio pelo qual passa a corrente. Então, vamos analisar essa geometria que nós estamos estudando e compará-la com essa expressão matemática da Lei de Ampère. O caminho fechado, então, que será considerado nessa integral, é o caminho que define a borda dessa superfície. No nosso caso, a superfície a qual nós estamos nos referindo é a superfície definida por essas bordas, então eu vou achurá-la aqui, né? É a própria superfície que acaba sendo um círculo, né? Uma certa área circular. Então, esta é a superfície a ser considerada na integração, logo eu vou escrever aqui integral de caminho fechado em L, então o nosso caminho é L. B é o nosso vetor campo magnético. dl seria um elemento de caminho ao longo desta superfície L. Por exemplo, eu vou desenhar neste ponto, eu tenho um elemento de caminho chamado dl. Neste outro ponto, por exemplo, dl vai apontar nessa direção, ele está circulando essa espira em um certo sentido. Com relação ao campo magnético, nós podemos fazer uso da regra da mão direita, em que nós alinhamos o dedão na direção da passagem da corrente e os dedos representam o sentido com que o campo magnético circula esse fio. Então, nós sabemos que um fio pelo qual passa a corrente elétrica, ele é uma fonte de campo magnético. Neste caso, se ela está circulando na direção e sentido do dedão, então o campo magnético vai circular dessa forma. Se esse sentido fosse invertido, né, a circulação ocorreria ou horário ou anti-horário, depende do ponto de referência que nós considerarmos. Então aqui neste caso nós temos que a corrente está vindo nesta direção, então o campo magnético terá o mesmo alinhamento que o dl. Então vou colocar o campo magnético B e assim por diante, circulando este fio pelo qual passa a corrente. Então agora nós temos o caminho de integração, que é L, essa espira amperiana. B, pela regra da mão direita, sabemos o alinhamento. dl é esse vetor que indica um elemento desse caminho L. E isso tudo vai ser igual a uma constante, μ0, vezes a corrente que passa pela superfície confinada pelo caminho L. Neste caso, nós sabemos que essa corrente vale I, certo? Então, nós sabemos que ela é I.
Logo, o lado direito da igualdade ele é bastante simples. Nós sabemos que ele será igual a μ0 vezes a própria corrente I. Isso é a corrente líquida que passa por dentro dessa espira. Neste caso, só existe a corrente I, acaba sendo ela mesma. Deste lado, nós temos um produto escalar. Então, vou lembrar vocês que esse produto escalar será módulo de B vezes módulo de DL vezes o cosseno do ângulo entre B e DL. Notem que em cada ponto da espira, embora em cada ponto da espira B e DL possuam orientações distintas, é importante vocês observarem que eles sempre serão paralelos. Ambos estão circulando essa espira. Então, por exemplo, se eu fosse traçar B neste mesmo ponto onde eu tracei DL, B estaria sobrepondo DL, certo? Então aqui meu vetor B, e de tal modo que esse cosseno de θ, o θ seria o suposto ângulo entre os dois, que não existe, que é zero, na verdade não é que não existe, então isso aqui é cosseno de zero é 1, logo este resultado vai ser simplesmente o produto de B vezes DL. Agora eu não tenho produto escalar porque tratam-se de duas grandezas escalares, dois módulos sendo multiplicados. Então eu vou reescrever, vou evoluir mais uma etapa da solução da nossa lei de Ampère. Vou escrever então que temos que a integral de caminho fechado sobre L de BDL é igual a μ0 vezes I. Bom, aqui convém lembrar que B possui uma dependência com o raio, certo? Quando eu me refiro a B, eu me refiro ao campo magnético gerado por essa corrente que está entrando, né? Vou pegar essa figura que deixa um pouco mais claro isso. Esse loop amperiano, ele tem um certo raio R, que é constante, certo? Essa distância é R aqui, essa distância é R aqui. Então, assim como na lei de Gauss, era muito importante que houvesse uma simetria na seleção da superfície gaussiana, aqui também nós precisamos escolher com inteligência o loop amperiano de tal forma que o campo B seja constante ao longo de todo esse caminho fechado, que é o caso, né, de uma trajetória circular, de um loop circular, contendo o fio que passa a corrente no seu centro, né? Em qualquer ponto que nós pegarmos aqui assim do fio, nós temos essa distância R, certo? Então, isso faz com que B seja constante e possa, portanto, sair da integral. Teremos, então, B vezes a integral de caminho fechado ao longo de L de DL igual a μ0 I. Bom, e o que vem a ser a integral de caminho fechado ao longo de L de DL? Bom, será o próprio comprimento deste caminho L. Neste caso, fácil de determinar, pois vai ser simplesmente 2πr. Então, finalmente, né, nós temos que B vezes 2πr é igual a μ0 vezes I. Finalmente, fazendo reordenando os termos, nós temos que o módulo do campo magnético será igual a μ0 I dividido por 2πr. Este é, então, o módulo do campo magnético gerado por um fio pelo qual passa a corrente I, a uma distância R do mesmo. Este fio é infinito, né? Então, a qualquer ponto que eu pegue no espaço, vou pegar este ponto aqui, por exemplo, ele vai ter um certo raio R, uma distância. Então, B depende apenas dessa distância R, e esse é o módulo do campo magnético desse fio infinito, pelo qual percorre a corrente R. Precisamos dar o caráter vetorial ao campo B, o campo magnético. Então, vou representar aqui que ele é uma grandeza vetorial, e ela vai ser igual ao módulo, μ0 I sobre 2πr, vezes o versor θ chapéu, que seria um vetor unitário
na direção de θ.